Nossa convidada de hoje é a coisa mais fofa que já apareceu aqui nesse programa. Mostra aí, Tainá. Olha só, gente, essa aí é a Bruninha. Mas quem vai falar, no caso, é a Edmara. Meu nome é Matheus Lianda, eu sou jornalista e eles também são teus irmãos. Eu sou Cláudia Cunha, professora, pedagoga, e se você passar tempo com os animais, corre o risco de se tornar uma pessoa melhor. Então, os animais, se não for para a vida toda, não adote. Esse é um conselho importante, né? Edmara, conta pra gente quem que é você, aliás, pode falar seu nome completo, inclusive, contato que você quiser passar e o que você faz, né? Certo, é Edmara Maltente Amâncio, formação acadêmica, eu sou advogada, professora e pedagoga, mas de coração eu sou cachorreira. Cachorreira? É um termo que eu nunca tinha ouvido. Eu aposentei como advogada, mas a minha vida toda foi em torno dos animais mesmo, né? Faz 3 anos que eu me aposentei. Entendi. E o que é, então, o Bazar Compaixão, né? Porque a maior parte das pessoas deve até te conhecer de lá. Então, o Bazar Compaixão tem só 3 anos, porque antes eu não poderia me dedicar a ficar em um comércio, né? Uhum. Então, antes do Bazar, eu fazia campanha de pizza, no inverno eu vendia edredom para ajudar a manter os animais, que eu sempre mantive muitos animais. Quantos animais tem hoje? Atualmente são 41 animais. 41. E você toma conta sozinha? Então, na minha residência ficam 33. Que pouquinho. Eu moro com 33. E aí ficam 4 em uma hospedagem. E os demais ficam com famílias, mas que eu que mantenho também. Mando ração, vacina, atendimento veterinário, se precisar, tudo. Mesmo eles ficando com uma família, né, tecnicamente é você que acaba mantendo. Isso meu com as famílias, sabe? E o Bazar surgiu para ajudar nas despesas. Em 2019, houve uma feira em uma praça. Eu fui convidada a montar uma barraca da associação nessa praça. E eu falei, o que eu vou levar para vender, né? Aí eu levei objetos usados para vender nessa praça e deu certo. E aí, em janeiro de 2020, eu aluguei um sábado, um imóvel no centro e fiz o bazar, também foi bem sucedido. Em fevereiro eu fiz também outro comércio. Em março eu aluguei um imóvel para fazer o bazar. Aí fixo. Fixo. E veio a pandemia. A tal da pandemia. Aí eu nunca fui comerciante, aprendi a vender delivery, fazer entrega das mercadorias, mas aguentamos aí firme até poder reabrir, né? E o bazar hoje ajuda muito, muito, muito a gente, sabe? E é agora que ele está reabrindo com, né, mais fixo assim, ou já faz algum tempo desde que a pandemia deu uma estiada? A pandemia, eu vi que tinha que ter um horário fixo, tinha que ter um funcionário. Porque as pessoas se acostumam também, elas já se programam para ir, né? Ter um horário fixo e funcionário para ajudar, porque eu não posso ficar 8 horas lá. Então hoje, assim, eu começo a limpeza em casa às 5h30, 6 horas da manhã, eu acabo até 9 horas e eu abro o bazar 10 horas. E eu fico no bazar até as 3 horas, mais ou menos. Uhum. E eu tenho um funcionário, que não é só funcionário, é meu melhor amigo. E ele vai às 1h30 e fica até às 17 horas no bazar. Ah, que bom, assim não fica pesado para ninguém, né? Eu sou responsável pela divulgação das contas que eu pago com as verbas do bazar. Uhum. E a maior parte das despesas eu pago com o meu salário mesmo. O bazar é para ajudar. Mas a maior parte das despesas são pagas com o meu salário mesmo. É interessante isso porque você está dando um exemplo de transparência, né? Porque muitas pessoas acabam, sei lá, de repente tem um pé atrás em ajudar, mas com esse problema não tem porque você divulga tudo. Eu fico um pouco chateada, porque quando eu divulgo a planilha lá dos custos, tem pouca visualização.
Eu acho que muitas pessoas ficam satisfeitas assim, ela postou, então tudo bem, deve estar tudo certo. E também, eu sou sanjoanense, então tem muita gente que me conhece. Sim, já confia, né? Eu trabalhei na prefeitura há 30 anos, trabalhei no departamento jurídico, o último cargo foi no PROCON. Então, quem me conhece já confia. Já sabe. E eu faço questão de prestar contas, entendeu? Tem 1 centavo do bazar que não vai buscar. É uma coisa sua, não é uma coisa que você é obrigada a fazer, né? Não sou obrigada, mas eu faço questão porque eu acho importante prestar contas, sabe? Eu te acompanho pelo Face e eu vejo você limpando a casa de manhã, lavando as cobertorzinhas. Sim. E é tudo muito limpo, muito organizado. Inclusive, ela trouxe a lista com o nome e a idade dos animaizinhos, né? Tudo numerado, né? Tudo numerado. Olha que organização. Eu quero... Fala alguns nomes, Matheus. Eu vejo alguns nomes aqui. Até fica aí de sugestão, caso você esteja querendo adotar um cachorrinho. Olha só, a gente tem Snoopy. Snoopy é tradicional, né? Thor. Thor também, sempre tem um cachorro que chama Thor. Vamos lá, Mel também. Pipoca, Pirulito. Sei que foi um dia que você deve ter saído aí no circo, alguma coisa assim. Agora, esse me chamou a atenção. Helena. Bonito. Tim Maia. Branca de Neve. Bloomer. Deixa eu ver o outro aqui. Cat ou Cat? É Kate. Kate Middleton, uma princesa. Que chique. Essa aqui é da realeza. A Minnie. Minnie também. Aqui a gente tem uma pegada de Disney, né? Luke, Manu, Mary, Pandora. E a número 2 aqui da lista é a Bruninha. A Bruninha que veio visitar a gente aqui hoje, né? Nossa estrela de ouro. Essa lista é por ordem de idade. Entendi. O mais velho que eu tenho lá hoje é o Jorge. Então, e eu imagino o gasto que você deve ter, lógico que é feito com amor, mas em questão de ração, porque a alimentação, como a gente já conversou, você oferece a melhor alimentação para os animaizinhos. A higiene também gasta muito, né? Ela estava me dizendo que ela lava 5 máquinas de cobertorzinho por dia. Por dia. Você que reclama de lavar uma máquina por semana. Eu tenho 2 máquinas de lavar. Das minhas roupas eu uso 2 vezes por semana. Deles é 5 vezes por dia. Nossa. Então, de manhã, a primeira coisa que eu faço é os cuidados com a Bruninha, né? Tirar da cama, trocar a fralda, dar água, porque ela toma água só na seringa. Dou os 2 sachês para ela, que eu dou também na boca. Aí deixo ela trocadinha de fralda, limpinha. Aí eu começo a faxina. Tem uma mangueira de limpeza lá de 30 metros, que eu lavo tudo com a mangueira, inclusive até dentro do meu quarto. Eu praticamente não tenho móveis. Eu tenho... tem que ter espaço aberto, né? Na verdade, eu moro com eles. Porque é tudo deles lá. E eles são separados por turmas. São 2 casas, né? Então eles são separados por turma. Não tem nenhum que vive que mora em canil. Não tem canil em casa. As casas são divididas por cômodos. Cada um tem um cômodo e um quintal. E eles são separados por amizade. Entendi. Não é necessariamente por tamanho. Não, é por amizade. Você vai ver na afinidade que eles têm. Eu tenho, por exemplo, eu tenho o Cauã, a Mel, a Diana, o Gildo, que eles têm que ficar, e o Tim Maia, que eles têm que ficar sozinhos. Porque quando ameaça brigar, tem que separar. Entendi. Esse mês mesmo eu fiz uma separação que 3 viviam juntos 5 anos. Cauã, a Isabel e a Dorinha. Aí o Cauã arrumou briga com a Dorinha. Vira praticamente um Big Brother ali, né? Aí eu tive que fazer as pressas no outro compartimento para separar. Deixei o Cauã, agora ele mora sozinho. Que ele brigou com a Dorinha. Além do trabalho normal, você ainda tem que lidar com os conflitos internos ali. E tem os que moram na hospedagem, né? Que também é pago a hospedagem. Eu pago de hospedagem R$1.000 por mês. Mas a manutenção ração, vacinas, vermífugo, né? Remédios, né? Agora, esse mês mesmo eu tenho que comprar mais cobertinhos, porque vai esfriar. Né? Onde eu comprei carpete, que tem uns que rasgam
cobertinhas, então eu compro um carpete grosso, porque aí é mais difícil rasgar também, né? E de ração eu gasto R$ 1.200 por semana. A semana do dia 20 dobra, porque a semana do dia 20 é onde eu mando a ração para as famílias, né? Tem uma outra, na verdade eu estou mandando ração para mais um, né? Então são 42, que é uma pessoa também que estava precisando. E então na semana do dia 20 dobra esse valor. Entendi. A ração que eu dou é super premium, né? Dou ração Premier para todos. E a vacina importada, e atendimento médico. Eu acho que isso que é uma grande diferença, né? Você se dispôs a cuidar, mas não tá só abrigando e fazendo o mínimo, né? Você realmente dá todo... Na verdade, assim, eu acho que a questão de abrigos é uma questão muito ultrapassada. Uhum. Não é só tirar do tempo, né? Não, acaba virando depósito de animal, sabe? Eu vejo muita gente falando assim, eu quero comprar um sítio encher de cachorro. Nossa, fazer a festa. Mas não é assim. Na verdade, o que eles merecem é cada um ter uma família. Esses 41, eu não fico feliz por eles estarem os 41 comigo. Eu ficaria mais feliz se cada um tivesse a sua família. Só que assim, eu tenho o Gildo, por exemplo. Eu peguei ele com a mamãe com 8 filhotes. Doei os filhotes e eu percebi que ele era cego. Aí eu não doei. No decorrer do tempo, eu percebi ele tinha displasia. Aí fez uma cirurgia ortopédica. Com 1 aninho, eu descobri que ele tinha uma doença neurológica. Então ele tem deficiência mental também. Então o Gildo, para você ter uma ideia, ele já fez até transplante de células-tronco. O Gildo está com 5 aninhos. Então é um animal, quem que vai querer um animal desse? Exige uma dedicação diferenciada. E tem a Nina, que é amputada. Então é assim, são cães. Eu tenho cachorro lá que pesa 40 quilos. E hoje eu estou nessa vida de doação, de resgate, já faz mais de 23 anos. Mas antigamente as pessoas queriam um cachorrinho. Agora hoje não. Hoje as pessoas querem uma fêmea tamanho pequeno. Agora está mais exigente, né? E eu fazia a feirinha de adoção, e a última feirinha que eu fiz foi em 2018. Por quê? Porque as pessoas adotavam o cachorrinho no sábado, no domingo cedo, se arrependia na minha porta, porque o cachorrinho chorou a noite inteira. Como se fosse um test drive, né? O pior ainda, adotavam, tem um cachorrinho lá que a pessoa adotou com 40 dias, e nessas adoções, o cachorrinho já ia com a primeira dose de vacina. E quando estava na fase de castração, eu sempre achei que tem que castrar antes do primeiro cio. Tem veterinários que pensam diferente, a maioria pensa como eu estou falando, que ia castrar antes do primeiro cio as fêmeas. E então esses filhotes que eu doava, eu também pagava a castração deles, todos, sabe? Só que aconteceu, tinha gente que adotava o cachorrinho com 40 dias, depois de 6 meses vai me devolver. Quando o próprio cachorrinho já está adaptado, já está acostumado com a família. Doar, porque aí já não é um filhotinho, bebezinho, né? É como acontece com a doação de crianças. Eles querem recém-nascidos, saudáveis. De preferência loiro. Sim. Os cachorros eu fazia feirinha, levava assim, ninhada já teve feirinha de levar 16 filhotes. Saíam primeiro os branquinhos, depois os branquinhos pretos, depois o amarelinho, e eu voltava para casa com os pretinhos. Então. Infelizmente. E o que eu mais escutava nas feirinhas era assim, vai crescer? Vai porque parece que as pessoas querem que seja filhote a vida inteira, né? Então é difícil. Se você cachorro de rua, é difícil ficar tamanho pequeno, porque as fêmeas entram no cio e cruzam nas ruas. É a coisa mais triste do mundo, é uma fêmea no cio na rua. Um discurso que eu sempre ouvi, que eu acho que até pode ser mais reproduzido, é que na verdade quem escolhe é o bichinho, né? Quem escolhe a família, na hora que você tá ali andando, vendo as opções e tal, é ele que vem até você, né? Sim. Você só aceita. A adoção, as feirinhas de adoção são muito importantes por conta disso. É muito diferente você tentar doar um animal em rede social do que você ter o contato com o animal. É muito diferente, sabe? Às vezes a pessoa chegava na feirinha, o cachorrinho já ia
fazer festa para aquela determinada pessoa, né? E eu fiquei encantada, ela falando como ela administra os conflitos com os cãezinhos, porque ela é pedagoga, né? É o que a gente faz na escola também, a gente vai administrando os conflitos e isso te ajuda também, né, Dimar? Tem que pôr limites. Tem que pôr limites, Teve uma última que apareceu, ela chama Pandora, só que ela já veio sem educação, deu um pouquinho de trabalho. Nas primeiras noites ela não deixava ninguém dormir, porque ela achava que ela tinha que brincar 24 horas. E ela é novinha, né? Acho que é a mais jovem da lista ali. Mas ela é porte grande. E aí complica. Então a gente deitava, porque comigo na cama, são 2 camas de casal, e comigo dormem 13. Nossa. Na cama. De pequeno porte, né? Então, a Pandora tá na cama. Entendi, logo ela tá na cama só com a cabeça, assim. Ela tá achando que ela é pequenininha ainda. E nas noites ela não deixava ninguém dormir. Entendi. E o Tim Maia é polêmico? O Tim Maia tanto que ele é um idosinho que ele fica sozinho. Ele tem um compartimento dele sozinho porque ele ficou ranzinza. Ah, entendi. Ele prefere ficar na dele, tá tudo certo. Ele até ficava com outros 2, mas aí ele foi ficando mais idosinho, ele quis o sossego dele. Então ele fica sozinho, é polêmico. Lembrando que o nosso programa acontece, é uma parceria com o Clube de Empresários, um clube onde todos os empreendedores da cidade e da região podem se reunir para trocar experiências, insights, indicações, fechar parcerias, negócios, e com o canal BW, um acelerador de resultados aqui de São João e de Vargem, que atende o Brasil inteiro e que pode acelerar, pode dar muito mais resultados para a sua empresa, através de ações offline, online, vendas, treinamento de equipes. Então, se você quer que a sua empresa cresça, entre em contato com o canal BW. Edmara, eu queria perguntar para você, você falou que você está há 23 anos já nessa atividade. Como que surgiu a vontade? O que te fez querer, de repente, começar a cuidar dos animais? Então, eu sempre fui muito... Eu sempre gostei muito de ficar sozinha. Mas agora com 41 você não tá muito sozinha, não. Ah, bom. Aí, o que é totalmente compreensível. Sim. Quando eu me mudei aqui para onde eu moro atualmente, era muito mato, só tinha praticamente a minha casa. E eu já me mudei ali com 2 cãezinhos que eu tinha, de pequeno porte. E logo que eu mudei, passou uma cachorrinha ali, a Tequila. Passou na esquina de casa. E o que eu fazia? Eu resgatava os animais e levava para a feirinha da USPA, que era no primeiro domingo do mês. Aí a Tequila passou lá sozinha, acompanhando 2 pessoas que vinham caminhando. Aí eu falei, vou pegar, né? Para levar na feirinha. Peguei a Tequila, 12 de outubro de 2000. Aí, só que já tinha ainda a feirinha, né? Tinha que esperar de novembro. A próxima, né? Era várias edições por ano, algumas edições por ano. Chegou no primeiro domingo de novembro, passei na minha mãe, tomar um cafezinho, meu namorado no caminho. Na hora que eu coloquei a Tequila no chão, ela correu pro meu braço. Ou seja, te escolheu. Fui pra casa com ela e depois dela foram vários de rua, então a Tequila foi assim... A primeira. Foi a primeira. Não posso nem falar muito dela que eu Tô choro. percebendo. A Tequila ficou comigo 14 anos. Entendi. 14 anos. Mas nesse meio aí eu já fazia as feirinhas, né? Eu tentei ajudar outras instituições. A USPA também, eu já fui voluntária da USPA por um pouco tempo, outras associações. Mas eu gosto muito de seguir a minha organização. Então, Nada melhor, né? Eu sou muito mandona, sabe? Sou ariana. Então, eu gosto de... Eu sou muito assim, eu gosto de manter tudo muito bem organizado. Tem algum ascendente em virgem aí? Então, eu preferi fazer assim, é um trabalho solitário. E, lógico, eu tenho a ajuda das doações para o bazar, que são muito importantes. Uhum. Né? Mas, fora isso, o restante tudo é levar no veterinário, fazer a limpeza, é tudo sob minha responsabilidade mesmo. Você tem uma pergunta? Que eu tenho. Não, como a gente notou que ela se emocionou falando da Tequila, e a gente já
deu para perceber como é a dinâmica na sua casa, é uma família. E quando a pessoa vai para adotar um cãozinho, tem que ser uma coisa bem seletiva, né? Você tem que ter certeza de que ele vai estar bem. Agora, esses 41 não estão mais disponíveis para adoção, eu não trabalho mais com adoção, por causa das devoluções, que eu acabei ficando com essa quantidade em razão das devoluções. Entendi. Né? E as adoções eu fazia com as feirinhas de doação, mas não era chegar lá, pegar o animal e levar. A pessoa chegava lá interessada, eu ia na casa da pessoa. Assim como é feito o processo de adoção de pessoas, de seres humanos. A pessoa não precisava ter assim, uma condição financeira. Não, mas é comprometimento, né? Comprometimento, sabe? Porque é muito fácil. Eu vejo muita gente assim, eu não posso pagar o veterinário. Você não tem nada que você pode tirar de você para pagar o veterinário? E muita gente não está disposto a isso, abrir mão de nada delas para socorrer o próprio animal. Eu vejo muito isso, né? Então, quando eu trabalhava com adoção, era dessa forma. Eu ia na casa primeiro e depois eu fazia visita até a castração, acompanhava até na castração. Que é para ter certeza de que está correndo tudo como deve, né? Inclusive, eu ia buscar para castrar. Eu buscava e levava o veterinário de minha confiança para castração. Entendi. E com tudo isso, ainda tive devoluções. É uma coisa que a gente não imagina, né? Foram mais de 2.000 adoções. Nossa. Olha o impacto que uma pessoa só pode causar, né, no mundo. Então, nesses mais de 23 anos, sabe? E eu fico triste de não poder mais trabalhar com adoção, mas é que é muito difícil psicologicamente também. E provavelmente é difícil psicologicamente pro animal também. Muito difícil. Eu tenho animal em casa que eu devolvi 3 vezes. Nossa. Ela é pequeno porte e arteira. Assim, não tem nada de errado a pessoa não ter condições de adotar, mas então não adota, né? Não se proponha. Assim, e você tem que ter, pelo menos, o mínimo, que você tem que ter consciência que você não vai ter nada de graça. Não tem Bolsa Família, não tem unidade básica de saúde, é tudo que você vai ter que pagar. É você responsável por aquela vida. Sim. E fala-se muito em hospital público veterinário também, né? Mas, por outro lado, um hospital público veterinário vai te dar um atendimento básico. E se precisar de um especialista? Exatamente. Como você disse, vários dos cachorrinhos que estão na sua casa têm problemas mais complexos, né? Não é o básico, a vacina, a castração. Eu tenho uma que tem a Laura, ela tem uma doença que chama pênfigo. Essa eu nunca ouvi falar. Que vulgarmente chama fogo selvagem. Então, ela enche de ferida. Nossa. Então, ela tem que tomar corticoide controladamente. Quando começa a surgir as feridas, esse exame dela foi para Belo Horizonte para fechar o diagnóstico dela. E não é só comprar, é administrar também, né? Então, eu tenho... Meu armário da cozinha é uma farmácia. Uma farmácia veterinária. É uma farmácia, né? É capaz que se você precisar tomar um remédio para dor de cabeça para você, não tem, né? Não tem. No meu guarda-roupa também não tem roupa, tem cobertinhas. E assim, o pessoal ri, né? Falei, olha, eu tenho um tênis. É a questão da adoção responsável. Antes de você pensar em adotar, tem que ver se você tem disponibilidade de tempo. Sim. E a condição financeira, porque tem que ter uma certa condição financeira, né? Você tem que estar disposto a não fazer aquele churrasco no final de semana e vacinar seu cachorro. Sacrificar alguns prazeres. Porque assim, eu já tive casos que eu ia buscar o cachorrinho para castrar, que a pessoa falava que não tinha condição, ia buscar, levava na clínica e ia levar. Eu chegava na casa da pessoa, a pessoa estava fazendo churrasco. E quando a gente vê no Face mesmo, né? A pessoa fala que está doando o animalzinho porque está de mudança. É um membro da família. Eu tive, ano passado, eu peguei um de volta que a pessoa tinha adotado fazia 7 anos. Nossa. 7 anos. Não, o cachorrinho nem conhece outra vida. Não, e eu nunca vi ninguém deixando o carro para trás. Esse carro não vai caber na minha casa nova. Eu nunca vi, mas o animal, a primeira mudança de vida da pessoa é o animal, sabe? Considera-se como descartável, né? Aí a gente já entra naquela questão
que as pessoas que estão em vulnerabilidade social, que infelizmente moram na rua, geralmente eles têm os cãezinhos. E alguns não vão para o albergue porque não podem levar os animaizinhos juntos. E você vê que tem até um comprometimento maior, né? Sim. Eu acho errado isso, né? Os albergues deveriam ter uma estrutura capaz de comportar, porque isso faz parte da realidade de muitas pessoas que estão na rua, né? Então, e geralmente são cachorrinhos que já foram abandonados na rua e aí eles começam a seguir os moradores de rua e acabam se apegando. Então, o morador de rua, se ele for no albergue, o cachorrinho vai ficar para fora. Dificilmente é uma exceção. Na verdade, a gente vê vários casos assim, né? Então, de repente, fica aí a dica para os albergues, para todas essas associações, pensarem em uma forma de adaptar, de integrar, né? Infelizmente, hoje também a gente tem muita venda de animal em caminho clandestino. Sim, que é um grande problema, porque você não tem como saber como que eles foram tratados. Produção de fundo de quintal. Eu conheço. E cobrando valores exorbitantes também. Conheço alguns casos. Esse ano mesmo fiquei sabendo, a pessoa vendeu um pincher deficiente físico por R$250, sabe? E essas pessoas que mantêm esses cachorros para criar e vender, elas deixam em condições péssimas, porque o interesse é só viver. É financeiro, Só financeiro. E quando as cachorras ou as matrizes ficam velhas, elas descartam, doam. Porque não pode mais reproduzir, então não tem mais interesse. Mas isso, nas leis, é um crime? Na verdade, se for configurado nos maus tratos, é um crime. Mas é muito difícil. Fiscalizar, né? É muito difícil, sabe? Até já cheguei a sugerir uma lei para proibir esses canis de fundo de quintal. Na minha opinião, não deveria existir canil nenhum. Vida não se vende, não se compra. Sim. Mas, infelizmente, no Brasil é considerado atividade comercial, então não se pode proibir o canil constituído mediante a legislação. Mas, atrás disso, a maioria é de fundo de quintal. E se você for lá, você vai ter que resgatar todos. Onde você vai colocar? Exatamente. É inviável, né? E é desumano, porque elas nem acabam de dar cria e já... Todo cio coloca para criar, né? E se fica doente, não vai gastar também com o animal, porque tem outras matrizes, né? Ô Edmara, e assim, recentemente, até a gente tem um assunto complicado, mas não cabe aqui ignorar também, né? A gente teve o caso emblemático aqui em São João do assassinato da cadelinha Café. Eu não vou entrar muito nos méritos do assunto, até porque já foi, né, exaustivamente apresentado, discutido, mas o que a pessoa que flagra um caso assim, de maus tratos como esse, ou mais brando, pode fazer? Como que ela tem que denunciar? Com quem que ela pode falar, expor? Então, na verdade, a competência da Polícia Ambiental. Mas, especialmente em São João, eu não sei em outros lugares, mas eles não têm estrutura, não tem. A única vez que eu fui com a polícia retirar, com a ambiental, eu retirei 2 cães, que estavam mais 7 filhotes na mesma casa. Eu fui com a polícia ambiental, mas você tem que arrumar um lugar para colocar os cachorros. Você fica responsável. Então fica difícil, porque também você vai fazer isso, a pessoa que você vai denunciar, ela vai ficar com seus dados. Então, no meu caso... Isso acaba já intimidando você a tomar qualquer ação. Geralmente, eu já resgatei muitos maus tratos, muitos. Mas aí você tem que se responsabilizar. Sabe como? Anonimamente. Entendi. Já invadi casa. Olha, mas aí que tá, o sistema acaba obrigando a gente, porque senão a gente acaba tendo que abandonar uma vida ali. Eu invadi uma casa que era frequentada por andarilhos, que inclusive eles estupravam uma cachorra. Então os vizinhos me falaram, então eles ficaram olhando para mim. A hora que os andarilhos saíram da casa de manhã, eu fui lá com o meu amigo, o Alex, que é meu fiel escudeiro. É o do bazar? A gente foi lá, invadiu a casa e retirou a cachorra. E depois disso... Até se colocando em perigo. Aí essa cachorra eu também não pude colocar para adoção, porque eu não podia divulgar.
onde ela estava. Ela é uma das minhas listas. Não vamos dizer qual aqui. Eu tenho também uma que mora na hospedagem, que eu também não posso divulgar para adoção, porque também foi retirada de um caso complicado. Então é assim, você anonimamente, eu já retirei muitos maus-tratos. E a ambiental, ela não tem estrutura e você tem que arrumar onde colocar. Eu ia até perguntar qual que é o maior problema dos animais aqui em São João, mas parece que não é um problema só de São João, né? Se for levar em conta o problema da lei, acaba sendo um problema do Brasil. É um problema do Brasil, porque pela legislação eles são objetos, né? Não, mas essa questão dos andarilhos estuprarem uma cachorrinha, eu realmente nunca tinha ouvido falar isso. E eu estava pensando, quem que é o animal e quem que é o ser humano aqui? Não é um caso só, viu? Depois, esse mesmo andarilho, ele pegou mais um filhote, e aí eu contei teve uma outra pessoa que trabalha na causa animal, que aí ela tinha mais conhecidos na polícia militar, que foi atrás e tirou a filhotinha dele também. E, então, assim, é muito complicado. E é muito mais comum do que a gente pensa. E é engraçado que uma ação tão bonita que você faz acaba fazendo você ter que se confrontar com os piores lados do ser humano. Não tem. Cada coisa que eu já vi, que nem o caso da Café, assim, é muito triste, muito mesmo, sabe? Mas eu já vi vários casos. Só que se você vai dar repercussão, você vai ter que dar, como se fala, dar a cara a tapa. E o marginal que faz uma coisa dessa vai ficar com os meus dados. Então, né? O risco acaba... Né? Eu tenho Quantas pessoas dependem de mim. Quantas pessoas estão dispostas a arriscar isso? E no seu caso, por exemplo, quantas vidas não dependem de você, do seu bem-estar, da sua disposição? Então, geralmente, quando o caso é muito complicado, não só eu, como muitas pessoas, muitas voluntárias da causa animal, acabam agindo no anonimato, salvando, focando no cachorro, e infelizmente é assim que acontece, né? Mas tem muito caso bom também, não é só caso bom. Então, antes de ir para a sala de aula, que é o quadro dela, eu queria aproveitar para fechar esse bloco de uma maneira boa. Eu queria que você se lembrasse de alguma vez que você falou: não, realmente isso que eu faço vale a pena, sabe? Você já deu vários exemplos, né? Claro, evidente. Se você conseguir lembrar de mais um aí. O caso do cachorro do circo foi... Esse caso que você estava contando pra gente antes de começar a entrevista, eu acho que ele realmente resume bem a sua atuação. Que assim, eu não tinha aposentado ainda em 2018 e passou um circo pela cidade, eu fico emocionada. Não, fica à vontade. Passou um circo pela cidade e aí uma amiga resgatou um poodle bem velhinho, sabe? Aí a gente começou a procurar o dono do poodle, geralmente cachorro de raça tem dono, né? E aí a gente descobriu que ele era de um funcionário de um circo. Aí arrumamos o panfleto do circo e fizemos contato. E o funcionário do circo, ele tinha ido até na delegacia para ver se conseguia achar o cachorrinho antes de ir embora. Ou seja, ele estava preocupado, né? E ele não era o dono do circo, então... Era um dos colaboradores ali. O dono do circo não ia deixar esperar, né? Então, quando a gente descobriu, o circo já estava perto de Belo Horizonte. Olha a complicação. Aí, nós fiz uma campanha em 3 dias, nós arrecadamos R$800, nós alugamos um táxi. Nossa! Nós fomos de táxi, combinamos com o dono do cachorro, a gente fez uma chamada de vídeo e o cachorro já reconheceu ele, o dono. Aí a gente combinou de encontrar na metade do caminho, a gente foi pra frente de Três Corações, a gente andou 300 quilômetros. 300 quilômetros? 300 quilômetros, né? Até na época, eu não tenho carro, eu só tenho moto. O Alex tinha um carro muito velho. Eu falei, Alex, esse carro não vai chegar lá. melhor não arriscar, vai que fica pro meio do caminho. Quando a gente encontrou o dono do cachorrinho no posto, no grau da vida? O carro do moço era mais velho que o carro do Alex. Ou seja, no final das contas dava, né? Ferramenta dentro do carro. Se o carro quebrasse na estrada, ele consertava o carro. Beleza, então tá tudo resolvido. Então, olha, e aí a gente foi um bate e volta.
Então, num dia a gente foi e voltou 600 quilômetros num dia, que eu tinha um dia de folga, de trabalho, pra isso, sabe? É bom que essa é uma história que ela é feliz dos dois lados, né? Você vê que o dono estava realmente preocupado, queria de volta, né? E o cachorrinho também aparentemente amava ele. Sim. E todo mundo aí fez um sacrifício e... teve um outro também, que esse faz muitos anos também. Eu fui pra... eram 2 Weimaraner na época. Eu tive um Weimaraner, o Skitter. Na época ainda fazia eutanásia dos cães. Então, toda quarta-feira fazia eutanásia dos cães no canil municipal. Então, eu sempre que tinha cachorro lá, eu falava, dá mais uma semana, espera mais uma semana, e eu tentando conseguir adotante, né? E esses 2 eu consegui, mas a pessoa foi em 93. Nossa. A pessoa morava num sítio em Minas. E ela estudava comigo e morava lá. Falei, não, a gente leva. Aí eu aluguei uma van para levar os 2 Weimaraner no sítio da minha amiga. E aí combinei o preço com o moço da van, né? Ela falou que era perto da cidade, né? A gente chegou, era pra frente de Santa Rita de Caldas, andando uns 20 km de terra com a van. Nossa! Deve ter sido a parte mais demorada da viagem. Chegamos lá, deixamos os 2, voltamos, e na hora que chegou aqui em São João, eu falei, nossa, moço, você viu aí o preço, né? Porque o preço que você deu. Não estava previsto isso. Mas aí ele deixou o preço mesmo, o preço comprado. Entrou no... A van, não sabia nem a cor que era. O nosso Weimaraner, ele fugiu pela gradinha e ele já estava com a gente há uns 5 meses. E o Matheus e eu, a gente ia todo dia procurar ele, durante 3 semanas, todos os dias. E no final das 3 semanas nós achamos. Virou uma rotina. Todo dia eu chegava da escolinha, que eu era criança na época. A gente saía pelas ruas do nosso bairro e dos bairros adjacentes, gritando, né, pelo nome dele e tal, procurando. Que animal, ninguém tá livre disso, entendeu? E foi uma surpresa, porque no final das 3 semanas diárias, ele ouviu o Matheus chamando. Aí ele saiu de dentro de uma casa. Ai, né, eles tinham encontrado ele na rua, uma família que cuidou bem dele. Mas aí na hora ele saiu de dentro da casa e veio. Eu sabia que era a família dele, né? Então. Mas tem gente que desiste de procurar também. Não, a gente foi até encontrar, né, Matheus? Foi até encontrar. E aí a gente até deu uma cesta de chocolate pro menininho, porque aí o menininho já tinha se afeiçoado a ele, e nós fizemos uma cesta. Mas o menininho entendeu, né? Tipo, entendeu. Ele comprou a ideia de devolver pros donos. Porque ele viu a alegria do próprio cachorrinho, né? E a nossa. Uma das coisas principais é ver a segurança da casa, se tem portão. E, assim, quando a residência, tem muita residência coletiva, né? Tipo, vários vizinhos no mesmo quintal. Sim. Aí já não é muito bom, porque um vizinho pode deixar o portão aberto, né? Aí já é muita gente, né? Entrando, saindo. Eu tive a minha casa invadida em 2017. Arrebentaram 2 cadeados nos meus portões e soltaram meus cachorros. Infelizmente, uma pura maldade que fizeram, sabe? Mas Deus é tão bom que nesse dia eu estava no dentista próximo de casa. Deu tempo de voltar. E uma vizinha me ligou, falou assim, teu cachorro tá lá, teus cachorros estão saindo pra rua. Eu fui correndo de moto, né? Fui pelo lago aqui. Quando eu fui contornando o lago, já achei o primeiro. Fui de moto, eles foram indo tudo atrás de mim. Nossa, que nem o flautista de Hamilton. Exato, Dr. Dolittle. Dr. Dolittle. E eu cheguei em casa, nesse dia foram muitos milagres, porque o Gildo, que é deficiente e é cego, tinha caído na piscina. Tadinho. Tinha saído, não sei como. Ele tinha saído. Na hora do aperto veio uma força, né? Graças a Deus não aconteceu nada. Aí depois disso eu coloquei câmeras, né? E mesmo suspeitando quem foi, eu também não fiz nada, porque por receio da minha segurança, né? Mas coloquei as câmeras, né? Claro. Eu tive um caso triste lá em casa, de acidentes que acontecem com os animais, né? Eu tinha adotado uma bacia também, que foi... Bacê é o salsichinha, né? Salsichinha. O cachorrinho da Tainá que tá aqui. Ela ficou tão linda, bem velhinha já, meio ceguinha, sabe? E
aconteceu um acidente em casa, que eu estava limpando, e os cachorros latiram, e eu achei que era pro vizinho, e infelizmente eu estava esvaziando a piscina, e ela caiu. Tadinha. Só que como ela era patinha curta, né, ela não conseguiu sair. E isso foi, nossa, uma perda que eu jamais vou aceitar. E em memória a ela, eu aterrei a piscina, sabe? Que nunca mais quero passar uma dor dessa. E aí eu vejo, desculpa, e aí eu vejo muita gente que trata o bicho de qualquer forma, deixa amarrado, deixa na corrente, sabe? E ela que eu amava tanto morreu dessa forma. Mas você pode salvar 2.000. Que você... Você não admite perder nenhum. Não admite perder nenhum, sabe? Mas isso é até é bíblico isso, né? Fala, né? O pastor pode cuidar de todas as ovelhas. Se uma se desgarra, ele vai atrás daquela até conseguir trazer. Exatamente. Então todas têm o seu valor, né? Os cachorros que dão mais trabalho são aqueles que quando eles se forem, você vai sentir. O Gildo mesmo é um deles. O Gildo é assim. Ele já mordeu várias vezes. Eu levei o neurologista, ele em Campinas, o neurologista, e não podia sentar ele para ir para consulta, né? Então eu ia com edredons no banco de trás do carro, da Marilda, minha amiga, que é a minha amiga que transporta no carro dela. Eu não tenho carro, mas nunca deixei de socorrer um cachorro por falta de carro, sabe? E eu ia no banco de trás com edredom, me protegendo das mordidas dele. Eu até tive um caso parecido no ano passado, nem era meu cachorro, o Paçoca. Era um cachorro de um sítio que ele estava amputado e também estava com algum problema mental, neurológico. Eu não sei se tinha sido sinomose, algo assim. E ele estava, nos últimos momentos, assim. E aí eu fui chamado para ajudar a cuidar dele. E foram, assim, 2 dias que eu tava lá, tentando colocar comida pastosa na seringa para tentar fazer ele comer, pegando ele no colo para levar pro veterinário, até que foi em Poços de Caldas, né? Então a gente subiu a serra para ver um veterinário legal, que tinha um lugar muito bom para deixar eles, né, internados, com aquecimento, com luz, cuidado 24 horas. E quando a gente se dedica, né, uma vida, por mais que tenha sido breve, porque não era meu cachorro, foi uma coisa que me marcou. Porque... Teve uma que eu peguei em 2020, a Lua, que era uma Border Collie, bebezinha, que a pessoa comprou, mas aí descobriu que ela era sequelada de sinomose. Foi transmitida. É uma doença que... via placenta para ela. A mãe dela teve e passou para ela na placenta. E então a pessoa comprou, mas não quis, lógico, né? A cachorrinha sequelada de sinomose, a Lua. Então aí eu adotei a Lua, mas a Lua ficou comigo 3 meses só. Não resistiu. Mas marca, né? Marca a gente. Muito, sabe? Eu já teve a Anastácia que eu peguei, que ela era... Nome bonito. Que ela era de um morador de rua, ela foi atropelada na Avenida Dona Gertrudes, e o morador de rua não era comprometido, deixou ela lá. Eu resgatei e ela ficou sem movimentos, e ela era grande, ficou sem movimentos, a Anastácia. Mas aí levei para fisioterapia, tudo, e ela ficou comigo alguns meses. Foi um caso também, eu já tive um que o bebê eu adotei também, ele foi deixado numa clínica para ser eutanasiado, porque ele era idoso, grande porte e foi atropelado. Então a pessoa deixou lá na clínica para fazer eutanásia, eu fui lá, adotei ele ficou comigo 3 anos. Olha só, e ia ser eutanasiado. Ele tinha movimento nas patas dianteiras, ele nadava, ele subia escada, esse cachorro. Tinha uma vida plena. Infelizmente. Ia ser sacrificado. Teve câncer e morreu de câncer. Então teve vários casos, que nem a Bruninha mesmo. A Bruninha que tá quase dormindo aqui várias vezes. Isso não é uma crítica ao nosso programa, ela não, tá dormindo, pelo né? contrário, ela tá se sentindo em casa aqui. A Bruninha é 24 horas. Ela depende para tomar água.
Sim. Ela depende para tomar água. Então eu estava levando ela no bazar comigo, mas estava muito quente lá. Então eu tô deixando ela em casa agora. E ela fica com os irmãozinhos dela, com uma turminha que não oferece risco para ela, né? Aí antes de sair eu dou 2 copos de água de coco para ela não ficar desidratada. Que luxo, hein? Mas é 24 horas, entendeu? Eu não faço uma viagem. Tem um baile em prol dos animais, em abril. Eu fui nesse baile, eu saí à noite, acho que fazia uns 8 anos por aí. Que eu não saio, eu vou dormir, tipo 8 horas da noite eu vou dormir. Foi aquele evento em prol do... Foi. Então, ela foi num baile, mas porque estava relacionado. A arrecadação era para os cãezinhos. Eu comprei, pra você ter ideia, assim, eu não tinha roupa, não tinha sapato, não tinha nada para esse baile, porque realmente eu não saio. Não é sacrifício para mim. Eu falo que o meu sonho é ficar em casa só com eles. Uhum. É o prazer. Infelizmente eu não posso. Hoje o bazar me ajuda nas despesas, né? Se eu deixar o bazar, eu vou ter que diminuir a qualidade da ração. Ou a quantidade de atendidos, que então, não é viável, não é possível. Não existe, porque eu vou para esses 41 até o fim. Uhum. E eu peço muito a Deus na saúde, né? Eu tenho um seguro de vida que eu fiz com uma amiga minha, pensando neles. Sim. Ela já sabe que o seguro de vida é para eles. E assim, é muito complicado, mas vale a pena cada segundo. Mas o meu sonho é ficar só em casa com eles. Vamos para a sala de aula? Sala de aula com Cláudia Cunha. Em outros programas, a gente já abordou a importância de ter um animalzinho em casa para as crianças, né? Então, vamos continuar com esse tema. Por que é importante na formação da criança ter um animalzinho? Em primeiro lugar, ensina a criança a ter responsabilidade. Trocar a água, a comida. Quando ela tiver maiorzinha, já pode ajudar na limpeza. Então, a criança vai... Responsabilidade afetiva. Vai criando essa noção de responsabilidade. E desenvolve o lado afetivo também, né? Olha só, uma pesquisa descobriu que crianças que convivem com cães, especificamente, de estimação, têm menos chance de sofrer de ansiedade infantil, que hoje está uma epidemia. A ansiedade, em geral, mas a infantil também, e a gente constata isso nas escolas, né? Por quê? Quando ele está ajudando os familiares a cuidar dos cachorrinhos, ele está focado no presente. O que é a ansiedade? A ansiedade é você... Focando no futuro. Focar no futuro e preocupações futuras que talvez nem aconteçam. Quando a criança ela tem um cãozinho, um animalzinho, então ela está focada no presente. É hora de dar água, é hora de brincar, né? Então... essa é a dica de hoje, né? São vários benefícios que as crianças têm quando tem um pet, né? Seja um gatinho, um cachorrinho. Mas eu preferi essas duas hoje, só lembrando para os pais que cachorrinho não é brinquedo, né? Então tem que ter uma qualidade também de interação, né? E fazer com que a criança tenha esse lado afetivo mesmo. E se resolver adotar, ter comprometimento, né? E não devolver, né? Melhor não adotar antes, sabendo que não vai ter condições de cuidar por algum motivo, do que adotar e devolver, né? Então ter essa responsabilidade já desde o princípio. E além do mais, isso é um bom exemplo que vai dando para as crianças, né? Mas eu acho que depois de tanta conscientização que a gente está tendo com as crianças nas escolas, essa geração, eles são mais responsáveis com os animaizinhos. Eu acho que mais até do que gerações passadas. Porque nós trabalhamos muito isso na escola com as crianças, né? E tem a questão também do respeito. Tem hora que a criança quer brincar com o animalzinho não quer. Então, tem que saber. Olha, ele não quer brincar. Ele quer ter o momento dele. Quer ter o momento dele, porque eles são como a gente. Exatamente. É muito bonito ver o animal crescer. Eu tenho adotantes, que era o casal,
recém-casado, aí passou-se o tempo, aí veio o primeiro filho, e o filhotinho foi crescendo junto, sabe? Com o bebê humano. Então, é uma parceria bonita, né? E triste quando falar, o bebê tem alergia, então vou dar um cachorro. Isso acaba comigo, sabe? Mas a maioria cresce junto. É muito bonito ver crescer o humano e o cachorrinho juntos. Eu já vi casal que adotou o cachorro junto, só que aí separou e continuou o cachorrinho com guarda compartilhada. A Tainá tá falando aqui que ela já viu casais que adotaram o cachorro junto, mas quando eles se separaram, a guarda ficou compartilhada. Quando eu me divorciei, teve uma cachorrinha que era apaixonada pelo meu ex-marido, então ele pegava ela no final de semana pra ficar com ele. Ué. E na segunda-feira ela vinha triste. Olha só. Ele. Então eu acabei abrindo mão dela pra ficar com ele. Porque ela gostava dele. Eu tinha. Tem que respeitar também o sentimento. Já tinha vários em casa. A música da Marília Mendonça, né? Que ela separou, levou o violão e o cachorro. O cachorro, claro. E eu tenho histórias que a pessoa se separou e nenhum dos dois quis também. Aí já é complicado, né? O cachorro assim, não tem a culpa. Parte são histórias felizes. A gente tem que parar de pensar em história triste. A maior parte são histórias felizes. Então, falando em histórias felizes, vamos pro álbum de recordações. Vamos. E uma das ideias de trazer a Edmara aqui é que depois dessa semana pesada com a notícia da Cachorrinha Café, hoje a gente está tendo a oportunidade de ter uma história de amor, uma história feliz. Exatamente, um exemplo extremamente oposto. Né? Sim, e na verdade eu nem sei como falar, nominar a Edmara, né? Não é protetora, você falou voluntário, não é voluntário. Eu não achei uma nominação para você, porque é um amor tão incondicional, mas eu chego lá. Edmara, a lembrança afetiva é uma lembrança sua, pequenininha, do 0 aos 7 anos, a primeira infância, tá? Então, eu fiz um cartãozinho para você. Você quer ajuda? Isso aqui, olha, representando o amor que ela tem pelos cãezinhos. Então, aqui tem uma frase. Eu vou te ajudar, porque ela está segurando a Bruninha. Tá. Quando você olha nos olhos de um animal resgatado, você não pode deixar de se apaixonar. Já chorou? Acho que nem precisa resposta, né? Tem coisas que a gente não consegue exprimir em palavras. É verdade. Eu acho que assim, a ação é muito mais importante do que muitas vezes o vocabulário, sabe? Sempre achei isso. A ação vale muito mais do que muita coisa. Sim, a gente vê tantas promessas por aí, eu vou fazer isso na causa animal, eu vou construir isso. A Edmara não fala, ela faz. Ela faz com o que ela tem, com o que ela pode. Às vezes se eu divulgasse mais, talvez até tivesse mais noção no bazar, sabe? Mas assim, eu não vou tirar o tempo que eu tenho com eles afinal, fazer marketing. Esse é o fim, né? O tempo com eles que é o objetivo. A gente já tinha marcado anteriormente, né? E eu não vim por quê? Porque eu tava por conta de obras lá em casa, pro alambrado novo, da separação da briga. Das gangues. Então assim, eu não adiei o que era pra eles. Sim, exatamente. É aquela questão de ter bem definido o que é prioridade. Eu acho importante divulgar, gostaria de ter tempo para divulgar mais, mas infelizmente não tem tempo. Hoje, o que eu falo assim, hoje eu estou tentando tempo para comer, sabe? Que eu começo às 5h30, aí eu almoço 9 horas da manhã, antes de ir pro bazar. Aí eu vou jantar 7 horas da noite, sabe? Então é assim, acho que
Mas agora com a visibilidade do programa... Quem sabe não vem novas... Você é muito querida na cidade, eu vejo pelo Face, né? E muitas pessoas compartilham. Compartilha. Então, pessoal, vamos dar uma força, compartilhar mais o trabalho. Não é trabalho. É a ação, né? A ação dela, né? Que é em prol dos cãezinhos. Então, agora, Edmara, uma lembrança afetiva, quando você era pequenininha... Uma lembrança afetiva sobre um animalzinho na primeira infância. Animalzinho na primeira infância. Minha primeira infância, eu tenho muitas lembranças do meu pai. Que o meu pai, ele tinha muitos cães. Mas, infelizmente, meu pai, ele faleceu, eu tinha 3 anos. Então, na minha infância, após o falecimento do meu pai, não tive animais. Então, mas você, como pedagoga, você sabe que a personalidade ela se fecha dos 0 aos 7 anos. Então, essa influência do seu pai com cães, você pegou, né, e que fez você ter esse amor. Sim. Então, tá explicado. Explicado, na genética. Sim. E antes de fechar, você trouxe aí um material pra gente, sim, né, de curiosidades. São postagens, de 2008, de 2013, aqui, quando eu fazia doação, de cachorrinho. Colocar perto da câmera. E pagava caro, viu? Pagava pra fazer? Aqui, anúncio em jornal. Os anúncios, viu? Aqui, esse que eu encontrei, procurando o dono dele. Olha, ela sempre teve um trabalho, mesmo voltado, né? Aqui, doação também, Esses jornais aqui, tô vendo aqui tem 2012, 2008, já vê que é um trabalho feito há muito tempo, né? Muito tempo. Olha. Deixa eu ver esse aqui. Olha, esse aqui ficou bonitão, hein? E eu queria escrever um livro dessas histórias. Eu acho mais do que justo. Esse daqui, é os que eu fui levar de van pra Minas, Isso daí é época que não tinha nem celular, né? Pra tirar foto. Aqui, olha, o albinho com anotações. Eu tenho ajudei. Na verdade, todos eles. Aqui, você vê que é um álbum de fotos, mas tem anotações, você deve ter né? vários álbuns. Tenho vários álbuns. Então, o livro tá quase pronto, só falta diagramar, né? Você já tem um livro pronto. Eu tenho que organizar, sabe? Nossa, olha que ideia fantástica. Eu gostei. Eu tenho que parar e organizar, só que hoje, aqui, olha só. Aqui os bastidores, a parte que ninguém vê. Assaltando a geladeira. Eu não tenho móveis em casa, porque eles comem tudo, né? E, pra você ter ideia, esse ano eu comprei uma beliche de casal. Você já ouviu falar nisso? Beliche de casal eu nunca vi. Uma beliche de casal. Porque a gente não tava cabendo na cama e a minha ideia era eu dormir em cima. Eles não dormirem em cima de mim, porque às vezes eu não vou caber na cama mais. Então não tô cabendo, sabe? Mas até hoje eu ainda não tive coragem de dormir em cima e deixar eles embaixo. Eu continuo dormindo apertado com eles. Entendi. Ossos do ofício. Edmara, para terminar, as pessoas que quiserem ajudar de alguma forma, seja com tempo, com doações, como que elas podem fazer? Então, pode doar qualquer objeto do bazar. E vou deixar meu WhatsApp, pode mandar mensagem, se não puder levar no bazar a gente busca, né? Doar o quê? Roupa, sapato em boas condições, xícara, prato, copo, até copo de requeijão, sabe? Qualquer coisa, eu falo, qualquer coisa. Bijuterias. Livros. Qualquer coisa a gente aceita. E onde que fica o bazar? Fica na Rua Américo de Campos, número 40, no Rosário, próximo ao posto Chuá. E das 10 às 17 horas, o horário, e de sábados das 9 às 12 horas. Perfeito. E o WhatsApp? Pode falar. 99147-4844. 99147-4844. E o Facebook é Ed Nina. Ed Nina. Por que Nina? Ed de Edmara e de Nina, que é a minha Nina, que é essa que está no logo da associação. Que bonito. A Nina faz
14 anos que eu adotei, tá lá em casa, foi em homenagem à Nina, que a primogênita hoje lá é ela. Entendi. Que tá lá. É a matriarca. Ela eu peguei no dia que castrou e amputou a pata dela. Uhum. Eu fiquei de lar temporário pra ela. Temporário. De lar temporário. Temporário para sempre. Isso. Ô, Edmara, eu queria perguntar agora pra fechar. Você já assistiu Frozen? A animação da Disney? Não. Eu acho que você ia gostar, porque tem um personagem que se chama Kristoff. Eu vou pedir ajuda da Tainá. Coloca a câmera em mim e vem pra cá. Lá vem. O Kristoff, o melhor amigo dele é uma rena, é o Sven. E aí eles cantam uma música que ele fala da rena, mas eu vou mudar pra bicho, tá? Então ela é mais ou menos assim, você vai fazer o Sven, tá? Se você tiver dúvida, tá aqui, ó. Tá, cadê? Aqui, ó. Ok. Então aí o Kristoff e o Sven estão cantando, e aí o Kristoff fala, bicho é melhor do que gente, Sven, o que tem a dizer? Eu não tava preparada. Que gente te xinga, te engana e te bate. Todos eles são maus, menos você. Eu queria te perguntar se você concorda com essa afirmação. Assina embaixo. Bom, a gente fecha hoje essa edição do Acontece, dessa maneira, mais pra cima, né? Muito felizes de receber você, Edmara. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. E quando você fala que tem 41 vidas na sua casa que estão sendo impactadas diariamente, mas também mais de 2.000 doações já realizadas, a gente vê a força que uma pessoa tem. Imagina uma pessoa que tem ajuda ou várias pessoas associadas em prol de uma causa, o que isso não pode causar no mundo, né, de positivo. Então, se você quer ajudar, se você já tem simpatia por essa causa, os contatos da Edmara já foram falados aí no vídeo, né? E também fica o convite para você fazer a diferença com o que você pode, né? Então, ela já deixou bem claro aqui pra gente que... não são só esses 41, esse ano eu já paguei tratamento veterinário de outros. Fora, né? Uhum. Exatamente. Então fica aí o convite, porque a gente já viu que comprometimento é a palavra-chave, né? Você se apaixona por uma causa, se compromete e faz da maneira certa. Então a gente se vê na semana que vem, mais uma edição do Acontece.